do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo. Declaro aberta a 44ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa, convidando o excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal, presidente, com muito orgulho desta casa, para ocupar a presidência dos trabalhos. Solicito ao vereador Eduardo Marques faça a leitura da ata das reuniões anteriores. Leitura das atas. Ata da 43ª reunião ordinária da 7ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 5 de junho de 2012, presidência do excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal. Aos 5 dias do mês de junho, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presença do vereador Jurandir Liberal, ocupar a primeira e segunda secretarias os vereadores Gilberto Alves e Erivaldo da Silva e a presença dos demais vereadores. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao secretário que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior que foi feita. A apreciação do plenário foi a mesma aprovada sem restrições. Dando prosseguimento ao trabalho, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a fazer uso da tribuna, o vereador Rogério de Luca, parabenizou os senhores vereadores pela colaboração na rejeição dos vetos do Executivo. O último orador a ocupar a tribuna, o vereador Maria Malta, repercutiu sobre a reunião da Comissão de Segurança. Submeteu o senhor presidente ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constou as seguintes matérias: discussão única do requerimento 1393/2012, de autoria do vereador Gilberto Alves, foi aprovado. Dando prosseguimento, o senhor presidente determinou para o secretário que procedesse à chamada regimental. O senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do dia, do qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 1371/2012, de autoria da vereadora Aline Mariano, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1378/2012, de autoria do vereador Almir Fernando, foi aprovado. Discussão única do requerimento 1387, de autoria da vereadora Marília Reis, foi aprovado. Primeira discussão do projeto de lei 27/2011, maioria absoluta, os vereadores, foi aprovado. Em horário extra-pauta, constaram as seguintes matérias: discussão única, foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, que eu vou colocar para se reunir amanhã, quarta-feira, 6 de junho de 2002, às 10 horas. Ata da reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao apóstolo José Nazareno dos Reis, realizada em 6 de junho de 2012. Presença do excelentíssimo senhor vereador Erivaldo da Silva. Aos 6 dias do mês de junho, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Erivaldo da Silva. Aperto os trabalhos, o senhor presidente convidou para compor a mesa. Para tomar assento à mesa de autoridade, na sequência, o senhor presidente solicitou para que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador André Ferreira para ocupar a tribuna. Na sequência, o senhor presidente convidou o vereador André para que, em nome da Casa Zé Mariano, faça entrega do título de cidadão do Recife. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou para ocupar a tribuna o apóstolo José Nazareno dos Reis. Finalizando, o senhor presidente fez suas considerações finais, nada mais ainda a tratar, encerrou a presente reunião, convocando a casa para se reunir amanhã, 7 de junho de 2002, às 10 horas. Ata da reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao Procurador Federal, Dr. Romualdo Reis Goulart, realizado em 6 de junho de 2012, presidência do excelentíssimo senhor vereador Gilberto Alves. Aos 6 dias do mês de junho do ano 2012, às 10 horas, na sala João Negromonte Filho, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presença do vereador Gilberto Alves. Aberto o trabalho, o senhor presidente convidou para compor a mesa. Em seguida, o senhor presidente fez uma comissão composta pelos vereadores para conduzir ao plenário o Dr. Romualdo Reis Goulart. Na sequência, o senhor presidente solicitou para que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Na sequência, o senhor presidente convidou o vereador Rogério de Luca para que, em nome da casa, faça a entrega do título de cidadão. Em seguida, fez leitura de um discurso, agradeceu a Deus nesse momento mágico. O senhor presidente fez suas considerações finais, nada mais havendo a tratar, encerrou a presente reunião, convocando a casa para se reunir logo mais às 15 horas em caráter solene. Ata da reunião solene em homenagem à Igreja do Evangelho de Cristo, pelo transcurso do 15º aniversário. Autoria da vereadora Priscila Krause, dia 7 de junho de 2012. Presença do excelentíssimo senhor vereador Ayrton Luna. Aos 7 dias do mês de junho, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presença do vereador Ayrton Luna. Aberto o trabalho, o senhor presidente convidou para compor a mesa.
Em seguida, o senhor presidente fez uma comissão composta pelos vereadores. A oradora saudou a mesa e autoridades presentes. Em seguida, fez leitura de um discurso. Finalizou seu discurso citando um texto bíblico. Dando continuidade, o senhor presidente convidou a vereadora para fazer a entrega de uma placa ao pastor. Fez leitura do conteúdo da placa e extensão homenagem. Convida a vereadora Priscila Carlos para que faça a entrega de um ramalhete de flores. Em continuidade, o senhor presidente convida os grupos musicais para que façam apresentações. O orador iniciou seu discurso louvando a Deus. Em seguida, parabenizou a vereadora. Presidente desta casa, na sequência, o vereador solicitou quebra de protocolo para ressaltar que, quando o objetivo bom e nobre, não existe governo e oposição nessa casa. O senhor presidente fez suas considerações finais. Nada mais havendo a tratar, encerrou a presente reunião, convocando a casa para se reunir logo mais em caráter solene às 16 horas. Ata da reunião solene para entrega da medalha do mérito José Mariano ao Dr. Paulo Della Mora Macedo, autoria do vereador Gilvan Cavalcante. Presidente do excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal. Aos 7 dias do mês de junho, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sobre o presidente do vereador Jurandir Liberal. Aberto o trabalho, senhor presidente convidou as autoridades presentes para fazer parte da mesa, juntamente com o cerimônio dessa casa, para conduzir o Dr. Paulo Della Mora Macedo. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou o vereador Gilvan Cavalcante como autor do requerimento para fazer seu discurso. Na sequência, o senhor presidente fez registro das presenças de autoridades em plenário. Na sequência, o senhor presidente fez registro da presença em plenário. Dando continuidade à sessão, o senhor presidente convidou para ocupar a tribuna o Dr. Paulo Della Mora para fazer seu discurso. Finalizando, o senhor presidente fez suas considerações finais e, nada mais havendo a tratar, encerrou a presente reunião, convocando a casa para se reunir na próxima segunda-feira, dia 11 de junho de 2012, no local de costume no horário regimental, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Senhor presidente, todas as atas foram lidas. Obrigado, vereador. Em discussão, as atas das reuniões anteriores. Encerrada a discussão. Regime de votação aprovado. Solicito ao vereador Augusto Carreira faça a leitura do expediente. Projeto de Decreto Legislativo número 32 de 2012, de autoria do vereador Almir Fernando. Projeto de Decreto Legislativo número 33 de 2012, de autoria da Comissão Executiva. Ofício número 241, de 8 de junho de 2012, do chefe do Poder Executivo. A leitura do expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Primeiro orador inscrito no pequeno expediente, vereador Múcio Magalhães. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, senhoras presentes. Venho aqui comemorar, hoje é dia de comemoração. Nós temos que comemorar uma atitude importantíssima da nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, e também amanhã, que é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. É um dia que foi instituído pela Organização do Trabalho, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, há 10 anos. Mas com certeza nunca teve tanta força como tem agora com esse ato da Presidência da República. Dia 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Dados de 2009 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do PNAD, indica que no Brasil cerca de 4.300.000 crianças e adolescentes vivem em situação de trabalho inadequado. É um dado muito preocupante. Vereador Jurandir Liberal, apesar de o país ter conseguido reduzir o número de casos nos últimos anos, ele ainda possui uma das maiores taxas de exploração do trabalho infantil do mundo. Embora as informações apontem uma queda nessa série de análises históricas, o índice de trabalho infantil ainda é muito elevado no nosso país. Isso considerando o ritmo de crescimento econômico dos últimos anos. Somos hoje a 6ª economia do mundo. Esse é um tema que preocupa muito a presidente Dilma. Por isso, nessa terça, dia 12, será lançado no Ministério da Justiça, em Brasília, a campanha Vamos Acabar com o Trabalho Infantil em defesa dos direitos humanos e da justiça social. Durante o evento serão apresentados novos dados
sobre a ocorrência do trabalho infantil no Brasil, com detalhamento de informações de nível federal, estadual e também dos municípios onde este problema ainda é identificado. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, por sua vez, também aderiu a essa campanha nacional pela erradicação do trabalho infantil. Um tema que ocupa cada vez mais a agenda nacional e internacional, exigindo do movimento sindical uma reflexão, melhor dizendo, uma reflexão cuidadosa em relação às suas consequências e a construção de estratégias para o seu combate. Ao centrar sua atuação no combate ao trabalho infantil, o movimento sindical liderado pela CUT, o movimento cutista, vem reforçando a luta dos movimentos sociais e populares, dos conselhos de direitos e dos conselhos tutelares, dos fóruns de defesa dos direitos da criança e do adolescente e dos organismos públicos, nacionais e multilaterais pelo cumprimento dos direitos estabelecidos nas legislações. Eu me somo a todas e todos que condenam esta prática e conclamo os trabalhadores e trabalhadoras e toda a sociedade brasileira a persistirem, a apoiarem a luta e o combate em defesa do fim do trabalho precoce. Lugar de criança é na escola. Diga não ao trabalho infantil e eu sei que conto com o apoio desta casa, Casa Zé Mariano, que é uma casa da democracia, da valorização das pessoas e não vai negar apoio a esse combate puxado hoje no Brasil pela presidente Dilma. Lugar de criança é na escola, não ao trabalho infantil. Obrigado, presidente. Parabéns, vereador. Próximo vereador Maré Malta. Vereador Carlos Gueiros. Senhor presidente e senhores vereadores, a movimentação dos problemas do PT tem absorvido o tempo do seu prefeito em exercício, João da Costa Bezerra Filho, ao ponto de a gente não poder nem agradecer coisas importantes que são feitas. E eu venho a esta tarde, a essa tribuna, exatamente para poder registrar um agradecimento que a nossa família tem para uma atitude que ele tomou. Esta casa aprovou, por proposição nossa, uma homenagem ao ex-governador Heraldo Gueiros Leite. Este ano é o ano de centenário do seu nascimento. E o projeto denominava, ali na Antônio Falcão, o conjunto viário de viadutos de governador Heraldo Gueiros Leite. Essa casa aprovou, mas cabia ao prefeito sancionar ou vetar. E Sua Excelência sancionou o projeto que hoje é lei. É a Lei 17.801. E a família está agradecida. Algumas ligações eu fiz para transmitir a ele esse agradecimento da família e quem sabe é uma audiência para receber os representantes e fazer esse agradecimento. Infelizmente eu não consegui falar e para que isso não se demore, eu resolvi registrar nesta tribuna, vereador Aerto, os nossos agradecimentos, porque se eles demoram muito, eles perde o espaço e perde o tempo. Então eu quero registrar os agradecimentos aos senhores vereadores que por unanimidade aprovaram o nosso projeto e registrar também o agradecimento da família ao senhor prefeito que sancionou a Lei 17.801. O complexo viário de viadutos que vai ficar na Via Mangue com Antônio Falcão está hoje denominado governador Heraldo Gueiros Leite.
era um débito que o Recife tinha com ele, porque ainda não existia nada que pudesse, vamos dizer, perpetuar o seu nome. Enquanto Olinda, por exemplo, já tinha feito a homenagem, o Estado também, quando denominou o SUAP de governador Heraldo Gueiros, e Recife ainda não tinha feito esse gesto com ele. E a família então fica agradecida a todos e mais uma vez registro aqui o agradecimento ao senhor prefeito João da Costa Bezerra Filho. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Gilberto Alves. Vereador Almir Fernandes. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores. Venho hoje aqui à tribuna repercutir uma matéria publicada no Diário de Pernambuco, na Vida Urbana, no dia 4 de 6 de 2012, que denomina Recife, capital das cesarianas. O estudo feito com dados da Secretaria Estadual de Saúde, que aponta um crescimento entre 2005 e 2010 de partos cesáreos nas redes públicas e privadas. Levantamento feito por organizações que defendem a humanização do parto acendeu um sinal de alerta. Os números obtidos pela Secretaria de Saúde apontam que o percentual de cesarianas realizadas em 16 hospitais públicos e privados do Recife aumentou entre os anos de 2005 e 2010. A situação, senhor presidente, senhores vereadores, é mais grave nas unidades particulares, onde há maternidades que apelam para a cesárea em até 97% dos partos. Na rede pública, os dados também são altos, com algumas maternidades adotando cirurgia acima de 50% e 60% do total. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cesariana só é indicada em casos específicos e considera que o índice aceitável dessa intervenção é de no máximo 15% do total de partos. Se for realizada fora desse contexto, o procedimento pode representar um risco de morte materna até 7 vezes maior que o registrado no parto normal. Segundo Dan Gaioso, coordenadora do programa Boa Hora, do Instituto Nômade, os números são alarmantes. Nos hospitais estaduais do Recife, a média de procedimento cesáreo alcança 41,7%. Nas unidades da rede municipal da capital, a média é de 33%. A coordenadora defende que há mais de 90% de chances do parto fisiológico oferecer uma recuperação mais rápida para a mulher. Dan Gaioso destaca ainda que as cesarianas desnecessárias ampliam os riscos de infecção hospitalar, de parto prematuro e o tempo de internação das gestantes. Para a Organização Mundial de Saúde, a cesariana deveria ser indicada pelos médicos apenas em situações específicas, quando o bebê está atravessado na barriga, sinais de sofrimento fetal, hemorragias no final da gestação, além da recuperação, que é lenta. Por fim, senhor presidente, senhores vereadores, a pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, realizada em 2008, e que ainda não foi concluída, aponta que 70% das brasileiras preferem o parto normal, mas por influência do médico, no pré-natal, terminam mudando de ideia. Elas têm medo da dor e da violência que pode ser submetida no parto normal. No entanto, caberia ao médico esclarecer os riscos e encaminhar as mulheres para grupos de acompanhamento de gestantes, disse a professora da pós-graduação do Instituto Materno Infantil, IMIP, Melânia Amorim. Além disso, a recuperação paga pelos planos de saúde para o profissional que realiza o parto normal é baixa. Por isso, é mais prático e conveniente para o médico agendar o parto cesáreo. Só assim ele não acorda de madrugada, não falta ao consultório e termina fazendo mais partos em um período no qual
somente faria um parto normal. Com esses dados e esses fatos, senhor presidente, estamos vendo o nascimento de uma geração que não passa pelo canal de parto. A cesariana é associada a mais riscos de complicação materna para a mãe e o bebê. Muito obrigado. Vereador Gilberto. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho à tribuna na tarde de hoje, primeiro para fazer um comunicado. Nós, no próximo domingo, estaremos promovendo a convenção municipal do Partido Trabalhista Nacional, o PTN, e ao mesmo tempo que eu venho convidar Vossas Excelências para que possa participar conosco desse momento importante da vida do nosso partido, venho também trazer um pouco da nossa preocupação, nós que fazemos o PTN, e a minha em particular. Nós estamos assistindo há muito tempo na cidade do Recife um debate promovido pelo Partido dos Trabalhadores, dizer que nós que fazemos parte da Frente Popular do Recife e da Frente Popular de Pernambuco, temos exercido a nossa paciência em esperar que os nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores pudessem, na coordenação do processo sucessório municipal, nos encaminhar a uma solução que buscasse o entendimento da Frente Popular como um todo. Infelizmente, que nós estamos assistindo quase que uma novela mexicana, e a gente percebe que o Partido dos Trabalhadores se encontra, infelizmente, bastante dividido, e ao ponto de a gente testemunhar, talvez um caso único na cidade do Recife e em outros municípios do país, um prefeito que foi impedido de ver o seu trabalho julgado pela população do seu município em função de uma escolha, de uma determinação da executiva do seu partido, da executiva nacional. Após essa definição da nacional, a gente vê o representante ou escolhido por essa executiva sofrer das mesmas dificuldades, vamos dizer assim, passar pelas mesmas dificuldades que o prefeito passara há um tempo atrás. Isso nos remete a uma outra preocupação, porque a gente vê um processo de discussão se estender a cada dia e parece, pelos noticiários que a gente acompanha, a gente não percebe, pelo menos a curto prazo, que haja um entendimento no conjunto daquele partido. E nós que fazemos a Frente Popular do Recife, nós ficamos preocupados porque a Frente Popular é maior do que o Partido dos Trabalhadores. Por isso, eu creio, senhor presidente, senhores vereadores, que está na hora dos partidos que fazem a frente como um todo, que eles possam se manifestar. Nós já esperamos demais pela manifestação oficial do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a gente precisa, inclusive, invocar a participação de lideranças que possam ajudar, que possam contribuir na definição desse processo. Creio, na minha compreensão, que o governador Eduardo Campos pode fazê-lo, pode exercer essa função pela sua capacidade de articulação, pela liderança que ele expressa na sua atividade, sobretudo pela sua capacidade de reunir, de ouvir e discutir com os diversos partidos que compõem a Frente Popular de Pernambuco e também a Frente Popular do Recife. Penso eu que o PT, na medida em que estende esse debate, essa discussão, ele perde a condição de ser o guardião dessa unidade tão pleiteada por todos nós, porque a gente percebe, na verdade, que há ainda um tensionamento muito forte no conjunto desse partido. Creio que está na hora
e aí eu faço um convite aos nossos colegas vereadores e presidentes e representantes dos diversos partidos aqui do Recife, que a gente possa ajudar nesse processo. Está na hora de que nós todos nos envolvamos para que a gente possa contribuir. E penso eu que com a participação de todos nós e a condução do governador e do seu partido, a gente possa encontrar uma solução que, ao final, possa respeitar toda essa diversidade de representação política que nós encontramos na nossa cidade e, por fim, respeitando também o cidadão e o eleitor do Recife. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Amário Cipriano. Senhor presidente, senhores vereadores, ocupo a tribuna esta tarde para tratar do assunto da questão da preparação da cidade para receber a grande invernada que já está a caminho e a grande preocupação dos moradores das comunidades ribeirinhas que estão um pouco aflitos por falta de compromisso da Prefeitura da cidade do Recife com os moradores. Eu quero aqui frisar a questão do rio Tigipió, que inclusive eu quero parabenizar o vereador Jorge Lucinésio, que fez uma reunião, macro reunião na Igreja do Barro, reivindicando esse mesmo assunto, e até aqui, Josenildo, não foi feito nada pela Prefeitura. Não é porque nós somos da base do governo que vamos encobrir as necessidades do povo e ficar calado. Nós precisamos que a Enlurb agilize a dragagem do rio Tigipió, principalmente nas áreas de Jardim Uchoa e Chico Mendes, que já está numa situação dramática e o povo está aflito, precisando da presença da Prefeitura e até o momento não acontece. Então é um apelo ao prefeito, toda a sua equipe, que agilize a dragagem do rio Tigipió. Conversando com alguns moradores, eles disseram que em outros governos, que eu não vou citar nomes, foi dragado o rio Tigipió, por 2 vezes. E na era petista não foi. Né? Nos 12 anos do PT, o rio Tigipió não foi dragado. E a situação não é fácil, é muito difícil, e vai causar muitos transtornos, inclusive no Jardim Uchoa, já existem muitas pessoas no auxílio moradia e a situação é agravante. Outro detalhe também é a questão do constrangimento que os passageiros que usam o metrô estão enfrentando. A greve do metrô, ela vem prejudicando a sociedade recifense, principalmente aqueles que não têm um recurso mais adequado, mais conveniente, para ter outro meio de transporte. Então, um apelo ao superintendente do metrô e um apelo à prefeitura para que possa agilizar a dragagem do rio Tigipió e o fim da greve do metrô. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrado o pequeno expediente, solicito ao vereador Eduardo Marques, faça a leitura do prolongamento do expediente. Prolongamento do expediente. Discussão única dos requerimentos 1399 e 1400/2012, todos de autoria da vereadora doutora Vera Lopes. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Discussão única do requerimento 1407/2012, de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão, encerrada a discussão e regime de votação, aprovados. Discussão única do requerimento 1419/2012, de autoria do vereador Romildo Gomes Filho. Em discussão, encerrada a discussão e regime de votação, aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente, senhor presidente. Solicito o vereador fazer a verificação da presença. Senhor presidente, estão presentes 26 vereadores. 27. Então, a ordem do dia.
Ordem do dia. Discussão única do requerimento 1394/2012, de autoria do vereador Marcos de Bria. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos números 1396, 1420, 1421, 1422, 1423/2012, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Vereador, quer discutir algum? Encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 1397 e 1398/2012, todos de autoria do vereador Maré Malta. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovados. Discussão única dos requerimentos números 1401, 1402, 1403, 1404, 1405 e 1406/2012, todos de autoria do vereador Dr. Rogério De Luca. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovados. Discussão única do requerimento número 1408/2012, de autoria da vereadora Priscila Krause. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos números 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417 e 1418/2012, todos de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Discussão única do requerimento número 1424/2012, de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Em discussão, encerrada a discussão, em regime de votação, aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Matéria extra pauta. Matéria extra pauta. Requerimento. Senhor presidente. Pois não, vereador. O requerimento, por gentileza, 1409, embora tenha sido mencionado nossa autoria, eu queria que registrasse que está no nome do vereador Menudo, né? Para retirada dele. Não Não, entendi. nesse caso, houve uma... que colocaram juntos, a dar a entender que é nosso, mas não. Certo. Stefano Menudo. Fazer a correção da autoria. Exatamente. Ok, vereador. Requerimento número 1436/2012, da vereadora doutora Vera Lopes. Requer a mesa, ouvido o plenário e cumpridas as exigências regimentais, votos de aplauso e congratulações ao ilustríssimo doutor Moisés Wolfenson, em face do lançamento do seu livro sob o título A Saga da Cirurgia Plástica em Pernambuco, ocorrido no dia 7 do corrente nesta cidade. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Requerimento número 1437/2012, também da vereadora doutora Vera Lopes. Requer a mesa, ouvido plenário, cumpridas as formalidades mentais, sejam encaminhados votos de aplausos e congratulações ao comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, ilustríssimo senhor coronel Antônio Carlos Tavares Lira, pelos 187 anos de fundação. Em discussão, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Isso para amanhã. Sem parecer. Dois projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 33/2012, concede o título de cidadão do Recife ao doutor Hernani de Aguiar Gomes. De autoria. E concede o título de cidadão do Recife ao motociclista Carlos Alexandre da Silva, Alexandre Vovô. Ô, Glória! Pedir a atenção dos novos vereadores. Tem dois projetos de resolução. Um da vereadora Marília Rádio, da mesa diretora, concedendo título de cidadão do Recife. Nós vamos fazer a votação. Presidente, esse projeto... Pois não, vereador. Esse decreto legislativo... Pois não, vereador. Concedendo o título de cidadão. Ele tramitou pelas comissões? Sim, vereador. Quem tem parecer? Tem, sim. Certo. Tem parecer, vereador. É da comissão executiva?
Como é? Marília Reis é legislação com educação. Da executiva não tem parecer, não. O do Marília Reis é da Comissão de Educação e Legislação. O do Executivo não tem parecer, é da mesa diretora. Portanto, em regime de votação, os vereadores que concordam votam sim, utilizando o painel eletrônico. Discordam, votam não. Em regime de votação, painel aberto. Ei, tô sozinho. Mais só. Pode fazer, moço. A maioria sempre... Você não era assim, não. Você fala sobre minoria. Não, não. Não existe, não existe a computador. Não existe, não. Vou embora. Esse é da computador, viu? Esse é da não tem nada a ver. O que é? Quero conversar com você. Algum vereador ainda? Vai pra onde? Vereador Liberato Costa Júnior, como vota Vossa Excelência? Vota 5. Escolheu o voto do vereador Liberato. Vereador André Ferreira. Voto com o relator. Eu sei que não tem. Encerrada a votação, solicito o vereador anuncie o resultado. Senhor presidente, 26 vereadores votaram sim e nenhum votou não. Aprovada as matérias. Encerrada esta pauta. Encerrada a audiência materiais desta pauta. Vamos a... Presidente, não tem nenhuma matéria desta pauta minha aí, não? Tem alguma coisa? Tem mais alguma? Tem um requerimento dessa pauta meu aí. Não foi lido não. Estava prestando atenção. O de Almir foi junto com o de Vera, que é a mesma coisa. O assunto. O assunto foi o mesmo, junto com Vossa Excelência e o de Vera Lopes. Foi lido. Nós vamos agora ao grande expediente. A abertura das solenidades que vão marcar o centenário de morte de Zé Mariano, nós convidamos o historiador, escritor, chefe do Departamento de Intercâmbio Internacional do Gabinete da Presidência da Fundação Joaquim Nabuco, senhor Humberto França, que vai proferir uma palestra, sobretudo destacando Zé Mariano, sua vida, sua luta pela liberdade. E aí eu convido o senhor Humberto para compor aqui a nossa mesa, solicitando a nossa assessora Eden, que eu convido aí do gabinete para participar aqui da mesa conosco. Quem é? Fica aqui.
Convido o professor Humberto França para compor a nossa mesa. Foi da Procuradoria-Geral. Cumprimentar os senhores vereadores e senhoras vereadoras e mais as pessoas aqui presentes. E é com grande honra que destacamos no grande expediente dessa reunião a abertura das solenidades que marcarão os 100 anos de morte do patrono da Câmara Municipal do Recife, José Mariano. José Mariano Carneiro da Cunha nasceu em 8 de agosto de 1850 e faleceu em 8 de junho de 1812. Ele foi um homem à frente do seu tempo, que com suas ideias de liberdade e igualdade social, foi muito amado pelo povo da cidade do Recife. Sua vida foi moldada também pela coragem e força de sua esposa, Dona Olegária Duarte da Costa Gama, conhecida como Dona Olegarinha. Aqui na Câmara Municipal tem um painel datado de 1965, que é aqui na entrada da Câmara, que mostra exatamente a luta e a participação desta fantástica mulher, companheira de Zé Mariano. A história ainda precisa fazer jus ao grande orador, homem de coragem e ação que empenhou recursos e correu riscos para libertar escravos e defender propósitos humanitários ao lado de Joaquim Nabuco. Zé Mariano foi o primeiro prefeito eleito do Recife, mas não pôde tomar posse. Mesmo assim, imprimiu nessa cidade marcas que o tempo não conseguiu apagar, embora sua memória precise ser resgatada. Zé Mariano dá nome ao conhecido cais no bairro da Boa Vista, o Cais Zé Mariano. É nome de rua no mesmo bairro e de uma escola estadual em Areias. E é patrono desta casa, a Casa Zé Mariano. Mesmo considerando outras figuras ilustres de seu tempo, ninguém melhor poderia ser indicado como patrono do Legislativo do Recife. Conta-se que ele foi tão amado pelo povo que quando morreu, o Recife inteiro chorou. E é por isso que em seu túmulo há a estátua de uma mulher anônima ajoelhada e chorando. Ela representa o povo que chorava a perda de seu representante. Para a abertura das solenidades que vão marcar o centenário de morte deste nobre homem, convidamos o mestre em História, escritor, chefe de Departamento de Intercâmbio Internacional do Gabinete da Presidência da Fundação Joaquim Nabuco, nosso amigo Humberto França. Ele vai proferir a palestra José Mariano, sua vida, sua luta pela liberdade. Eu quero já de antemão agradecer ao professor Humberto por essa vinda a essa casa na data de hoje. E já de antemão passar a palavra ao novo professor. Muito boa tarde. Quero inicialmente dizer o meu agradecimento ao excelentíssimo senhor Dr. Jurandir Pereira Liberal, presidente desta casa, saudar
Vossas Excelências, os senhores vereadores, que representam a população desta admirável cidade do Recife. Gostaria também de dirigir algumas palavras e dizer que a trajetória política de José Mariano Carneiro da Cunha se derrama pela história de Pernambuco e do Brasil. Havia-me contristado em virtude de silêncios que recobriam a data emblemática do centenário do seu falecimento. Em boa hora, a Câmara Municipal do Recife realiza esta sessão solene para inaugurar eventos que venham a resgatar a memória desse pernambucano admirável, possivelmente o maior líder político de massa do século XIX no Recife. Parece oportuno, senhor presidente, que esta casa devesse editar um livro, uma fotobiografia do grande líder pernambucano, a fim de informar aos que recebem a altíssima medalha José Mariano, e também para que esses obtenham uma mínima ideia da grandeza e do patriotismo desse homem de ideias avançadas, que se conduziu sempre pautado pela ética, pelo apego à democracia, à liberdade e ao progresso. José Mariano Carneiro da Cunha nasceu no Engenho Caxangá, no distrito de Ribeirão, à época, pertencente ao município de Gameleira, em 8 de agosto de 1850. Após fazer os estudos fundamentais, José Mariano se transferiu para o Recife, a fim de cursar a Faculdade de Direito, tendo ingressado em 1865, com apenas 15 anos de idade. Os estudos no ambiente intelectual da faculdade e o contato com acadêmicos do quilate de Rui Barbosa e de Joaquim Nabuco o estimularam a participar em movimentos liberais, principalmente na defesa da libertação dos escravos. José Mariano iniciou a sua vida política participativa logo após concluir o curso de Direito. Certa feita, tomou parte em uma manifestação contrária às ideias do Dom Vital, diante do Palácio da Soledade, residência do bispo, e comandou uma multidão em passeata em direção ao Palácio do Governo, onde os manifestantes foram dispersados pela cavalaria. Consta que José Mariano foi o único a permanecer corajosamente diante do avanço da soldadesca. Tendo sido espadreado violentamente em 14 de maio de 1873. Mais tarde, ele exibiria com orgulho as marcas da agressão em seu corpo. Em 1870, recebeu o grau de bacharel em Direito numa turma notável em que constava, entre outros, Joaquim Nabuco de Araújo e seu amigo Rui Barbosa. E Joaquim Nabuco foi, ao longo da sua carreira política e de toda a sua vida, um amigo inestimável. Ao compreender a importância da imprensa para informar a população e desencadear a campanha pela libertação dos escravos, José Mariano fundou o jornal A Província, órgão da mais significativa importância para a história da imprensa em Pernambuco. O primeiro número saiu no dia 6 de setembro de 1872. A luta pela abolição alongou-se e foi muito dura. Exigiu coragem. José Mariano sempre demonstrou destemor e capacidade para se manter fiel às suas convicções. Principalmente, sabia distinguir
quais eram os problemas cruciais que afetavam o país e sua província. Naquele momento, não existia entrave mais grave, maior do que o problema da escravidão. Nele, principalmente, José Mariano centrou todas as suas forças de combatente e de homem de pensamento avançado, de ações substanciadas numa coragem que procedia de suas convicções lúcidas. A partir de 1879, foi eleito deputado para o Parlamento do Império, ao lado de Joaquim Nabuco e de outros abolicionistas. Iniciou uma intensa campanha pela abolição, nunca se negando a debates na tribuna daquela casa. No entanto, diferentemente de Joaquim Nabuco, que possuía uma admirável capacidade de elaboração mental, capaz de ter feito as primeiras e as mais agudas interpretações sobre a formação histórica de nossa nacionalidade, José Mariano era um líder de frente, de combate e um orador de indiscutível capacidade de convencimento e inimaginável percepção da vontade e das tendências políticas dos vários segmentos populares. Compreendia as aspirações do povo e sabia falar-lhe com rara competência. Tornou-se, portanto, o mais popular líder político pernambucano do século XIX. A campanha pela abolição da escravatura mobilizou muitos patriotas pernambucanos. A mulher de José Mariano, Olegária da Costa Gama, Dona Olegarinha Mariano, senhora aristocrática e de grande beleza física, foi uma das mulheres mais valorosas da história do nosso Estado. Integrava a Sociedade Abolicionista Aves Libertas, ao lado da presidente, a costureira e líder cívica Leonor Porto. Apoiava a Associação Abolicionista, o Clube do Cupim, que mantinha um lema: libertar os escravos por todos os meios. José Mariano e esposa, sobre tremendo perigo, a escondiam em sua casa escravos fugidos e os colocavam com a ajuda de amigos em grandes barcaças cobertas de capim, que desciam o rio Capibaribe para alcançarem navios ancorados no porto do Recife e que pudessem, portanto, dali fugirem para o estado do Ceará, que já havia proclamado a abolição em 1884. Olegarinha Mariano chegou a empenhar todas as suas joias para garantir empréstimos para a campanha eleitoral de Joaquim Nabuco. No decurso da campanha abolicionista, um dos momentos mais graves da carreira política de José Mariano se registrou na eleição de 1884. Joaquim Nabuco e José Mariano conduziram uma das mais importantes campanhas eleitorais da história política do Estado de Pernambuco. Os seus discursos exigiam o fim da escravatura. Nabuco defendia as reformas social e agrária. O povo vibrava com a força dos seus ataques às estruturas sociais ultrapassadas. A elite e o escravocrata se assustava, reagia, atacando Nabuco e José Mariano. A eleição daquele ano de 1884 dera a José Mariano uma vitória folgada de 200 votos sobre o seu adversário, o conselheiro Teodoro Machado. Mas a disputa pelos votos do primeiro distrito entre Joaquim Nabuco e o candidato conservador Machado Portela teve um desfecho violento. Os resultados foram fraudados e no dia da votação naquele distrito, as urnas davam vitória ao candidato dos conservadores. A agitação tomou conta da cidade. José Mariano à frente. Os eleitores de Nabuco partiram para a sessão eleitoral, forçaram as portas da igreja de São José, onde estava a mesa eleitoral,
invadiram o templo, enfrentando os mesários com facas, cacetes e pedras. O fiscal do Partido Conservador, Manuel Joaquim Ferreira Esteves, o Major Bodé, conhecido valentão da cidade, espumando de ódio, armado com 2 pistolas e uma faca peixeira entre os dentes, ajudado por um sobrinho, enfrentou a multidão. Mandou bala e fez o povo recuar 2 vezes, porém a massa conseguiu invadir o consistório e o tumulto se generalizou. José Mariano não se intimidou e enfrentou o facínora, que respondeu atirando a queima-roupa com as 2 pistolas contra o líder político. No entanto, as suas mãos foram desviadas por um companheiro partidário de Mariano. Não conseguiu acertá-lo na cabeça e a agitação popular chegou ao extremo e espalhou-se a notícia do Recife que Mariano fora assassinado pelo major. Porém, ele havia escapado com um leve ferimento na mão. Em meio ao tumulto, o major Bodé e o seu sobrinho acabaram mortos e a eleição foi anulada. Em janeiro de 1885, realizou-se um novo escrutínio. Joaquim Nabuco foi eleito e em seguida partiu para o Rio de Janeiro para tomar posse de sua cadeira na Câmara dos Deputados. Ficou devendo a sua eleição a coragem, ao destemor do seu amigo e correligionário José Mariano Carneiro da Cunha. Em 1886, José Mariano expressava ideias republicanas em discurso no parlamento. O monarquismo de Joaquim Nabuco e o republicanismo de José Mariano não separaram os correligionários e amigos de tantas lutas. Porém, Nabuco temia que a República criasse no país o caudilismo próprio das repúblicas latino-americanas que nos cercavam. A Lei Áurea de 13 de maio de 1888 foi o coroamento da grande campanha cívica do povo brasileiro contra a escravidão. Após o golpe de Estado de 15 de novembro de 1889, com o advento da República, Nabuco se retirou da vida política. José Mariano, no entanto, permaneceu. Em 1891, Mariano se tornou o primeiro prefeito eleito da cidade do Recife. Em 1893, estourou a Guerra Civil. O almirante Custódio de Melo se insurgiu contra o governo ditatorial do vice-presidente Floriano Peixoto e bombardeou a cidade do Rio de Janeiro. O liberal José Mariano Carneiro da Cunha formou ao lado dos insurgentes, atacou o marechal Floriano Peixoto, acabou preso na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, e ainda na prisão foi eleito pelo povo do Recife, que se mantinha fiel ao seu líder. Em 1895, foi novamente eleito para a Câmara Federal. José Mariano não acumulou riquezas. Necessitou da nomeação em 1899 para oficial do registro de títulos pelo presidente Rodrigues Alves e assumiu um cartório de títulos e documentos no Rio de Janeiro, cidade onde viveu até o seu falecimento em 8 de junho de 1912. A notícia da sua morte comoveu o país. Após as cerimônias fúnebres no Rio de Janeiro, o esquife de José Mariano foi conduzido para o Recife, onde recebeu as maiores manifestações públicas de apreço a um político registrados na história da cidade. Julga-se que 50% da população do Recife foi às ruas saudar o grande líder abolicionista. Os jornais do sul do país, e principalmente os de Pernambuco, publicaram extensas matérias a respeito da morte e trajetória política de José Mariano. O Jornal do Recife, na edição de 6 de junho de 1912, afirmava, aspas, José Mariano pagou a luta pelo direito na praça pública, afrontando a baioneta
as patas do cavalo, a prisão, o exílio e a morte. Fecha aspas. Senhores membros desta Casa Municipal do Recife, permitam-me acentuar que o exemplo democrático, o procedimento ético, a capacidade de liderança, a intuição e percepção para identificar os verdadeiros problemas da população, a coragem cívica e pessoal acima dos interesses partidários, o grande valor moral, o destemor diante da morte, das ameaças e das adversidades, tornaram José Mariano Carneiro da Cunha um exemplo a seguir, uma inspiração a animar os tíbios, a esclarecer os que não mantêm compromissos democráticos com a população. Ensina na contemporaneidade o exemplo do grande líder pernambucano, a verdadeira política, como assinalou outro, talvez ainda maior pernambucano, fazer política com o P grande. Parabenizo a mesa diretora desta casa e apelo para que a memória de Joaquim Nabuco seja preservada e que o seu mausoléu no cemitério de Santo Amaro receba neste ano os cuidados e o respeito que o patrono desta casa, líder brasileiro e pernambucano, cujo nome deveria estar inscrito no Panteão Nacional como um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Muito obrigado. Nós vamos abrir as inscrições para os novos vereadores que queiram fazer suas intervenções num tempo delimitado de 5 minutos. E perguntas ou intervenção? Algum vereador? Presidente. Pois não, vereador. Eu não vou fazer nenhuma indagação ao nobre expositor, competente historiador e ilustre pernambucano. Eu gosto muito de história e da história do Recife. Andei pesquisando no arquivo, na biblioteca, há anos. E cheguei à conclusão que o fato se concretizou, mas não encontrei dados publicados, somente noticiário assim, que quando foi anunciada, isso é uma prova do carisma do Zé Maria, do carisma do Zé Maria. Quando foi anunciado, no Rio de Janeiro, e aqui chegou a notícia do falecimento do Zé Mariano, inúmeros eleitores rasgavam os títulos pela rua. Vossa Excelência conhece esse fato? Houve realmente uma comoção, né? Na cidade, e há informações, embora não confirmadas, de que muitas pessoas agiram, digamos, de uma maneira muito emocional diante da notícia e rasgaram seus títulos. Outros dizem que alguns, e são suposições, que no enterro de Dona Olegarinha alguns escravos teriam se lançado nas águas do rio Capibaribe em sinal de grande desespero pela morte daquela que era considerada a mãe dos pobres do Recife. Obrigado. Vereador Maremoto.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência por trazer aqui um historiador, professor Humberto França, para falar do símbolo, importante símbolo da nação, o grande abolicionista, a qual essa casa recebeu e teve a honra de receber o seu nome, José Mariano, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a história desse homem, que marcou época e foi um exemplo de uma luta política, exemplo de dignidade. E eu quero agradecer a Vossa Excelência e agradecer também ao professor pela brilhante palestra que nós recebemos aqui hoje. Ok, vereador. Mais alguém? Éden. Professor Humberto, boa tarde. Obrigada por Éden é responsável por toda a parte de comunicação dessa casa. Nós fizemos uma série, da qual o senhor participou, para ser exibida no TV Câmara do Recife. E foram meses de pesquisa. Eu gostaria de saber por que há tão pouco escritos sobre esse homem tão nobre que viveu aqui no Recife. Quero lhe agradecer também a fidalguia do seu convite, em nome do senhor presidente. Fiquei muito honrado em poder dizer duas palavras. Foi um discurso muito precário, peço desculpas, porque não houve tempo de fazer a pesquisa detidamente, posto que recebi o convite na última quarta-feira. Infelizmente, há pouca documentação a respeito de José Mariano. Alguns dizem que pelo fato dele ter se transferido para o Rio de Janeiro, lá ficaram os documentos e se perderam. Diferentemente do grande arquivo de Joaquim Nabuco, ao qual me dedico há mais de 20 anos a estudar, não há quase referência ao ilustre pernambucano que foi José Mariano. José Mariano também não era um homem muito dado às elaborações mentais, no sentido de escrever e de publicar, diferentemente de Joaquim Nabuco. Era um homem da ação, era um homem das bodegas, era um homem da rua, era um homem da poeira, apesar de ser também, como Nabuco, foi um aristocrata, um filho de senhor de engenho, e, portanto, não deixou muitos escritos. No entanto, eu tive a oportunidade de dirigir uma correspondência respeitosa ao senhor presidente da casa para que tomasse medidas a fim de que se produzisse pelo menos uma fotobiografia do José Mariano, a fim de que aqueles que recebem essa tão elevada comenda, que eu suponho ser uma grande honra ter a medalha José Mariano, venham a saber quem foi esse líder, venham a tomar conhecimento, e que as escolas públicas municipais também, e as diversas outras escolas, possam receber esse livro para que as gerações futuras se inspirem neste grande exemplo, porque não se diz sem responsabilidade e sem pensamento, mas se diz com convicção que José Mariano foi um dos grandes brasileiros de todos os tempos. Pois não, vereador. Novamente, eu, com toda humildade, me apresento ao ilustre conferencista. O senhor conhece uma monografia de Nilo Pereira sobre José Mariano? Nós publicamos aqui e foi enviado a todas as bibliotecas. Uma solenidade que fizemos aqui, homenageando o patrono, e convidamos Nilo Pereira. E ele fez essa palestra, cujo ponto central era analisando a figura dele caminhando com Nabuco. Quando ele disse que, eu achei interessante, ele disse que até no Teatro Santa Isabel
no primeiro vão, na portinha lá de um camarote tem. Aqui ganhamos a causa da abolição, Joaquim Nabuco. Essa frase foi um discurso de Nabuco, naquela época, Vitoriano Palhares, Bia Barreto, Castro Alves, etc. Conhece esse fato? Com relação às monografias, sim. Há uma monografia de Lírio Pereira, uma monografia de Orlando Paraín e uma monografia também do filho de Joaquim Nabuco, o grande poeta Olegário Mariano. Sim. E é verdade também que Nabuco pronunciou essa frase em 1906, na sua última visita ao Recife. Ele foi recebido com grandes homenagens no Teatro de Santa Isabel e realmente pronunciou a frase: aqui nós ganhamos a causa da abolição. Obrigado. Vereador Almir. Que o presidente peça permissão de sua pessoa para que ele possa mandar copiar sua palestra e distribuir aos vereadores para efeito de consulta. Vossa Excelência permite? Eu já tinha solicitado e ele tinha autorizado, vereador. Desculpa. A palavra, vereador Almir. Primeiro, parabenizar o presidente Jurandir Liberal por ter trazido o professor Humberto para fazer essa palestra, trazer a história tão importante, né, de uma pessoa que tanto lutou pela escravatura aqui, pela abolição da escravatura no nosso país. E eu queria aproveitar para perguntar ao professor quais as contribuições, as principais contribuições do José Mariano com relação à abolição da escravatura e quando ele foi escolhido o nome dele para denominar o nome dessa casa aqui, da Câmara Municipal do Recife. A contribuição dele foi marcante. O Recife, naquela época, talvez mais do que na atualidade, era um dos grandes centros de pensamento, e era um dos grandes centros de agitação política, de ideias novas, principalmente aqui na Faculdade de Direito do Recife. E o Zé Mariano sempre lutou no parlamento, sempre foi muito combativo no parlamento. Mas, como disse há pouco, ele procurava fazer uma política junto ao lado do eleitor. Joaquim Nabuco nunca teria sido eleito em Pernambuco se não tivesse tido a ajuda do amigo fiel, leal, que foi o José Mariano. José Mariano conseguia os votos, sobretudo da população com menor acesso à educação e à cultura. E José Mariano impressionava, sobretudo, as pessoas mais preparadas com os seus grandes e ainda atuais discursos. Com relação ao nome atribuído, à homenagem que foi feita, eu não posso lhe responder com segurança, mas estimo que talvez o vereador Liberato possa dizê-lo com mais procedência, mas é possível que tenha sido na ocasião, em 1950, do centenário de José Mariano, que foi muitíssimo celebrado no estado de Pernambuco. À época era o governador Barbosa Lima, se não estou enganado. Mais alguma intervenção? Então, eu queria mais uma vez aqui agradecer ao professor Humberto França. Exatamente, nós estamos iniciando essa celebração de 100 anos da morte de Zé Mariano. Estamos com uma programação que vai ao longo desse ano 2012, até o final do ano, e vai ter um momento, inclusive, já aprovamos uma medalha que será entregue a personalidades aqui da nossa cidade. E no dia dessa entrega, eu gostaria, inclusive, de poder contar com a sua presença, que será um dos nossos homenageados. Nós teremos que ter uma pessoa extremamente estudiosa,
e que eu já participei inclusive de outros lançamentos, estava comentando há pouco tempo, pessoa preparadíssima, e por essa razão esse convite que foi formulado exatamente porque é a pessoa mais habilitada para esse momento. Portanto, quero, em nome da Câmara Municipal, agradecer a sua vinda aqui, a sua contribuição, e nós vamos procurar mais, porque Vossa Excelência é um arquivo vivo, e a gente precisa ter as informações. Muito obrigado, e agradeço a presença de todos. Convido a encerrar a reunião de hoje, convidando amanhã, mesmo horário regimental, a reunião ordinária. Muito obrigado, boa tarde.